Até onde isso vai? O cara não para de dobrar a aposta. Nós vamos virar uma Venezuela. Não é uma questão mais política, é de sobrevivência, de liberdades básicas, de respeito à Constituição. O Bolsonaro está sendo o primeiro. E quando ele cair, vão vir todos nós, vocês, na sequência. Moraes proíbe Bolsonaro de conceder entrevistas transmitidas por redes sociais. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal reforçou em sua nova decisão as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Bolsonaro. Entre as determinações está a proibição de conceder entrevistas a veículos da imprensa que sejam transmitidas por meio de redes sociais. Moraes também bloqueia a conta Epix de Eduardo Bolsonaro, que reage à decisão. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal bloqueou as contas do Eduardo Bolsonaro, deputado federal. A informação foi revelada na coluna do próprio parlamentar, que tentou fazer 2 transações via Pix nesta segunda-feira, sem que conseguisse concluir as operações. Esse bloqueio já era esperado. É um passo natural da ditadura, tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem, opinou. Se uma das nossas pautas é provar para o mundo que o Brasil já não é mais uma democracia, é uma total e completa ditadura, hoje o Alexandre de Moraes nos deu uma grande ajuda. Traficante pode dar entrevista, pode usar rede social, assaltante, estuprador, faccionado. Lula, mesmo condenado dentro de um presídio por chefiar o maior esquema de corrupção que o mundo já viu, podia dar entrevistas. Agora o Alexandre de Moraes decidiu, antes da condenação, que o presidente Bolsonaro não pode, não só usar as redes sociais, ele não pode mais dar entrevistas. Eles querem matar o Bolsonaro. De certa forma, impedir que a voz mais forte da direita no Brasil não possa mais ser ouvida é um assassinato. É isso que virou a democracia brasileira. E olha que absurdo. Nós estávamos numa reunião na qual nós estávamos decidindo a pauta que nós falaríamos na coletiva de imprensa que o Bolsonaro participaria. Durante a reunião, Alexandre de Moraes solta uma decisão que Bolsonaro não pode dar entrevistas, não pode dar coletiva, não pode fazer mais nada. Durante a reunião em que ele iria falar. E agora, mais ao fim do dia, sai mais uma decisão do Alexandre de Moraes, porque todas as decisões do STF são do Alexandre de Moraes. Decidiu bloquear todos os bens do Eduardo Bolsonaro, de um deputado federal. E essa narrativa de ameaça à soberania não cola. Durante toda a nossa vida, a gente viu a esquerda indo para fora, denunciar para Deus e o mundo sobre o Brasil, a perseguição. A esquerda foi para fora denunciar a prisão do Lula, foi para fora pedir interferência no nosso Brasil. Barroso foi nos Estados Unidos pedir interferência durante as eleições, e ele mesmo admite isso. Gleisi Hoffmann indo para a TV de terroristas para falar sobre salvar o Lula. O tempo inteiro eles fizeram isso. Agora, quando a gente faz, quando a gente realmente denuncia uma verdadeira ditadura, os denunciantes são perseguidos. Deputado federal, ex-presidente da República. Gente, Bolsonaro não pode dar uma entrevista. Não só não pode usar as redes sociais, ele não pode dar uma entrevista. Marcola pode dar entrevista, Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, Sérgio Cabral pode dar entrevista. Todos os piores corruptos, ladrões, criminosos do Brasil nunca foram impedidos de usar a rede social da entrevista. Agora, Bolsonaro, ele é um perigo para essa democracia. Até onde isso vai? O cara não para de dobrar a aposta. E eu te digo mais, ele dobra a aposta sem pensar nas consequências que isso vai ter no povo brasileiro. Porque agora, com certeza, depois disso, vai ter uma reação dos Estados Unidos que vai pegar o Brasil inteiro e ninguém quer isso. Mas parece que a vontade do Alexandre de Moraes é ficar causando uma ruptura econômica, uma ruptura social, para que o Lula possa ter alguém para culpar. É um levanta e o outro corta. Gente, é insustentável a situação que as coisas estão. Eu estou indignado, eu estou explodindo de indignação, eu não estou aguentando. Desistir não é opção. Nós vamos reagir. A gente está vendo acontecer de forma orgânica. Não somos nós, deputados, que estamos direcionando, não. O povo já não aguenta mais.
uma reação, um movimento Reaja Brasil. O povo indo para as ruas em todos os lugares do nosso país. O povo determinando que vai ter manifestações no dia 3. E nós aqui já estabelecemos algumas ações também. Algumas nós não podemos mencionar, mas nós vamos sim agir de forma sincronizada nas redes sociais. Nós temos sim um plano para a primeira semana quando o recesso acabar. E nós vamos ajudar a população, porque está vindo de baixo, ajudar a população a mobilizar para as manifestações do dia 3 de agosto. Durante muito tempo foi um por todos nós. Agora é hora de ser todos nós por um. Ele não pode falar. Nós falaremos por eles. Vocês falarão por eles. Chega dessa época do medo. Essa era do medo já acabou. Agora é hora de ter coragem, de lutar pelo nosso país. Com certeza eles virão para cima do Bolsonaro nos próximos dias. Com certeza eles vão prender o maior e melhor presidente que o Brasil já teve. Porque a direita não pode existir na democracia do Alexandre de Moraes, da democracia do Lula. Todos da direita devem ser perseguidos, devem ser destruídos e silenciados. Porque senão a democracia pode entrar em colapso. Olha o absurdo, olha o universo paralelo que esse povo vive. É isso, nós não vamos desistir, nós temos várias ações aqui que nós vamos começar a fazer. Agora, existe um comando, existe uma orientação para os deputados federais poderem trabalhar nas redes sociais, porque eles estão usando robôs. Digo mais, a imprensa já noticiou umas 10 vezes nos últimos dias sobre o gabinete do ódio, o uso de dinheiro e estrutura pública para manipulação das redes sociais. Cadê o Alexandre de Moraes pedir explicação para esse povo? Cadê o Alexandre de Moraes ir lá abrir um inquérito para investigar essa porcaria desse gabinete do ódio do PT? Nada. Finge como se isso não estivesse acontecendo. O grande perigo é o que o Bolsonaro fala nas redes sociais. O INSS já foi esquecido. Não tem ninguém sendo preso pelo INSS. Nenhuma busca e apreensão em caso de deputado federal. Agora, fala a sua indignação para você ver. Mostra que você está indignado com isso para você ver o que acontece com você. Não deixe que o medo volte a reinar nos seus corações. Vamos continuar nas ruas, buzinar seu adesivaço, faça suas manifestações, o esquenta, dia 3, o Brasil inteiro nas ruas. E não é pelo Bolsonaro não, gente. Ele está sendo só o primeiro. Nós vamos virar uma Venezuela. Não é uma questão mais política, é de sobrevivência, de liberdades básicas, de respeito à Constituição. O Bolsonaro está sendo o primeiro. E quando ele cair, vão vir todos nós, vocês, na sequência. Moraes proíbe Bolsonaro de existir. É, gente, é desistir. É isso mesmo que você ouviu. Não tem confusão nenhuma. Olha isto aqui. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso... Silenciar Bolsonaro? Esse é o objetivo, então? O nosso grito ele tem que romper esse silêncio censor sobre Bolsonaro. Nesse nosso terceiro encontro com justiça do dia, que é, na verdade, não mais um encontro com justiça, mas sim com a injustiça, com o arbítrio, com a tirania, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que Moraes proibiu Bolsonaro de existir sob pena de ser preso. Segundo, como que essa nova decisão do Moraes é o maior absurdo jurídico dos últimos tempos, o que só nos permite concluir uma coisa: Lei Magnitsky é pouco. E terceiro, qual que é o objetivo real e oculto do Supremo ao proibir Bolsonaro de falar, ou melhor, de existir, e isso vai te enlouquecer. Eu tô até agora impactado desde que eu vi isso. Sem mais delongas, então, vamos direto para o primeiro ponto com essa manchete aqui inacreditável do portal Metrópolis. Com medo de ser preso, Bolsonaro cancela a entrevista que seria transmitida nas redes sociais. Pessoal, respirem aí comigo juntos, bem fundo, pra gente não ter um infarto aqui. Bolsonaro ia dar uma entrevista ao portal Metrópolis hoje. Na decisão de sexta, aquela em que Moraes impôs medidas cautelares contra Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica, impediu ele de usar redes sociais, Moraes não tinha dito nada, nadinha sobre entrevistas. Ou seja, Bolsonaro estava livre para dar quantas entrevistas ele bem entendesse, quantas ele quisesse, com liberdade. Mas aí, olha o que disse o Metrópolis. No fim da manhã, Bolsonaro pediu ao portal Metrópolis garantias de que ele não seria preso em função da entrevista. A justificativa dada pelo ex-presidente foi o fato de que ele falaria ao vivo com transmissão pelas redes sociais do Metrópolis. Dessa forma, Bolsonaro teve medo de que ele pudesse incorrer em descumprimento das medidas cautelares, uma vez que a entrevista seria transmitida ao vivo no YouTube e no X.
O Metrópolis, então, conversou com 2 ministros do STF, além de fontes na Polícia Federal, para apurar a possibilidade de Bolsonaro ser preso em função da entrevista. Sob reserva, os ministros confirmaram que uma entrevista ao vivo nas redes sociais poderia ensejar a interpretação, veja bem, a interpretação de que a medida cautelar teria sido descumprida e, consequentemente, levar Bolsonaro para a prisão. Sim, você não ouviu errado. Ministros do STF confirmaram que um ex-presidente da República, cidadão brasileiro com direitos como qualquer outro, pelo menos em tese, um ser humano, um cidadão que não está sequer condenado, ele não pode dar uma entrevista para um dos maiores portais do país, senão ele vai ser preso. Aí eu te pergunto, vocês lembram da cartinha do Barroso pro Trump, jurando que o STF respeita a liberdade de expressão do Brasil? Lembra aí da cartinha? Dá uma olhadinha na carta, o que ela diz. Olha aí, ó. Sem qualquer forma de censura aqui no Brasil, o STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. E aí a esquerda e a imprensa militante querem me dizer, querem nos convencer que a sanção americana contra os ministros é um atentado à nossa soberania. Meus amigos, atentado à soberania são as violações sistemáticas, diárias e violentas do STF aos nossos direitos humanos fundamentais mais básicos, garantidos pela Constituição. Atentado à soberania é a violação cotidiana da Constituição, que é o nosso pacto fundamental, é a regra básica para todas que foi ditada pelo povo. Ele sim é soberano. Eu repito, Magnitsky é pouco. Isso é um grave atentado à Constituição. O que os ministros estão fazendo é um grave atentado à democracia brasileira, aos direitos humanos fundamentais de todos nós. É coisa do pior tipo de ditadura que existe. E quer uma prova disso? Olha isso aqui não prova isso cabalmente. STF libera ex-presidente Lula para dar entrevistas quando? Enquanto está na cadeia. Na cadeia, ele não estava sendo investigado, processado, não. Estava condenado definitivamente na cadeia. E o mesmo STF, então, que agora censura Bolsonaro, descensurou Lula na cadeia. Mostrando que quando é com Lula, a regra é uma. Quando é com Bolsonaro, aí veja bem, aí a regra é outra. Isso mostra que falta, na verdade, uma regra. E sobra parcialidade, sobra partidarismo, sobra favorecimento e perseguição política. Bora aqui pro segundo ponto que eu prometi pra vocês, porque logo depois da matéria do Metrópolis, o que o Moraes fez foi soltar uma decisão sem que tivesse um pedido da PF, sem um pedido da PGR, sem pedido das defesas, sem nenhum pedido do próprio Metrópolis, sem pedido de ninguém. E aí ele solta essa decisão dizendo que Bolsonaro vai ser sim preso se ele der entrevistas. Leia aí comigo esse trecho que foi destacado pelo jornalista André Chalders aí no X. Olha aí. A medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, que foi imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, de vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí o advogado André Marcília, ele explicou por que essa decisão do Moraes é o maior absurdo jurídico de todos os tempos. Porque praticamente ela proíbe o Bolsonaro de existir. Olha aí o que disse o André Marcília, classificando isso aí de um completo absurdo jurídico dos últimos tempos. O mais completo absurdo jurídico. Veja o que ele diz. E tem um. Moraes proíbe a retransmissão da imagem, da voz ou das falas de Bolsonaro em redes sociais por veículos de imprensa ou quaisquer terceiros. 2. A nova ordem é um abuso contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de expressão do réu, contra a liberdade de expressão da imprensa, que tem o seu direito de entrevistar cerceado, e contra o direito de todos nós de recebermos informação, o que faz parte do direito à informação. 3. Há ainda uma total incoerência na decisão. Veja, se a ordem se volta apenas para as redes sociais, ele pode ser entrevistado por jornais, por rádios e por TVs? E se os canais das redes sociais forem das emissoras que o entrevistarem fora das redes? E aí, pode ou não pode? Ao proibir a retransmissão, também proíbe a veiculação de entrevistas antigas. Aí o Marcília diz, olha, além da censura prévia, porque está proibindo o Bolsonaro de manifestações futuras, Moraes inventou aí a censura retroativa, que se volta para o passado.
que impede de retransmitir entrevistas passadas. E mais, ele inventou a censura seletiva, que se volta apenas para entrevistas das redes sociais e não proíbe rádio, TV e você dá entrevista e manifestação fora. Como assim? E mais, eu diria também seletiva no segundo sentido, porque Lula pode e Bolsonaro não pode, né? Moraes está banindo do ambiente virtual a existência de Bolsonaro, banindo a existência, que passa a ser um nome proibido de ser mencionado nas redes. Um absurdo jurídico digno das ditaduras mais sombrias. É o banimento digital de Bolsonaro. E para fechar, gente, como eu prometi para vocês, veja aqui mais uma vez o objetivo oculto do Supremo com a decisão que foi escancarado por um ministro para Andresa Matais. Veja o que o ministro do STF disse para ela sobre qual é o real objetivo do Supremo. Olha aí. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Silenciar Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, proibido de existir pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Como que ainda tem gente que tem a coragem de dizer que isso aqui é uma democracia? Quantas e quantas vezes dissemos que não teve reunião nenhuma de trama golpista? Quantas e quantas vezes, agora o delegado Shor acabou de ser ouvido, eu vou mostrar as provas de que não existiu reunião golpista nenhuma e que Felipe Martins nunca esteve no Palácio da Alvorada nessa tal reunião. Vejam isso. A Polícia Federal disse no relatório final que, no dia 7 de dezembro de 2022, Felipe Martins chegou na Alvorada 8h34. Veja bem isso. No mesmo momento, há registro de entrada do comandante do Exército. Essa data aqui seria a data da reunião golpista. Nessa data, seria a data que foi apresentada a minuta golpista. Qual que é a prova que a Polícia Federal traz? A Polícia Federal traz esse documento aqui, que diz ter sido fornecido pelo GSI. Diz aqui, ó, Felipe com FE, tá? O nome dele é Felipe é o nome dele, teria no dia 7/12 de 2022, às 8h34, entrado para conversar com o presidente da República. Então é essa acusação que a Polícia Federal tem contra Felipe Martins, que aqui foi a elaboração da minuta golpista. Porém, a TIM disse o contrário. Isso daqui é a TIM. Foi a TIM que forneceu isso daqui para a justiça. A TIM. Se disserem que esses dados aqui são falsos, tem que processar a TIM. Olha só o que a TIM disse. A TIM disse o seguinte, que exatamente nesse dia, 7/12 de 2022, antena 81121, Felipe Martins está em casa. Isso daqui são conexões. Olha onde que o celular dele está conectando no dia 7. Ó aqui, ó, de madrugada. Olha aqui, ó. O horário da reunião, onde que o celular dele está com a internet? Em casa. Olha só, não bastasse, olha aqui, ó, no horário da reunião, essa antena aqui também é na casa dele, 53461. Além da internet, ele recebe ligações em casa. 914, 954, em casa, no horário da reunião. Não bastasse, vejam isso, juntamos prova da Uber também. Olha onde que o Felipe Martins estava no dia da reunião. Primeiro, ele está em casa e quando ele sai de casa tem o horário. Olha aqui, ó, 10h15 da manhã ele sai de casa, ele pede um Uber Black em casa, dia 7, esse aqui é americano, né? Primeiro vem o mês, depois o dia. 2022, mês 12, dia 7. 10h19, ele pede um Uber de casa, aqui ó, Asa Norte, é a casa dele. Ou seja, no horário que a Polícia Federal está dizendo, 8h34, que Felipe Martins estava tratando de minuta de golpe, a TIM e a Uber dizem que Felipe Martins estava em casa. E pior de tudo, vejam isso daqui, o STF, a PGR e a Polícia Federal sabem isso desde 24 de outubro de 2023. Olha só, existe essa informação no processo? Não, nós apresentamos hoje. Esse aqui é um documento assinado pelo ministro Alexandre de Moraes,
que encaminha os dados da TIM e da Uber à Polícia Federal e pede para a Polícia Federal fazer um relatório no prazo de 20 dias. Pediram a prisão de Felipe Martins, sem que ele tenha viajado, processam Felipe Martins por uma reunião que ele nunca esteve. Como que se prova que ele nunca esteve nessa reunião? A TIM disse que ele nunca esteve. A Uber disse que ele nunca esteve. Jair Bolsonaro, Freire Gomes, comandante do Exército, comandante da Marinha. As testemunhas disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. A TIM e a Uber disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Agora, a Polícia Federal fala a verdade. Por quê? A Polícia Federal nunca usou essas provas. Perguntei pro Choro hoje, por que nunca utilizou essas provas? Ele respondeu, porque não eram importantes. Não foram convenientes para investigação. Imagina só, juntar essas provas de que Felipe Martins estava em casa. Imaginem só, a TIM e a Uber dizem que ele estava em casa. As testemunhas dizem que ele não estava na reunião, mas quem fala a verdade é o Mauro Cid. Agora, pior que o Mauro Cid falar isso, é a Polícia Federal não ter investigado ou então ter omitido essa informação, porque nem no relatório final da PF tem esses dados que eu mostrei para vocês, da TIM e da Uber, nem na denúncia da PGR. Nunca a Polícia Federal e a PGR fizeram menções a esses documentos que eu mostrei para vocês, que eles têm desde 24 de outubro de 2023. Muito antes de terem pedido a primeira prisão do Felipe Martins. Muito antes de terem acusado o Felipe Martins de ter participado dessa reunião e ter apresentado a minuta golpista. Nunca Felipe Martins esteve nessa reunião. Nunca Felipe Martins apresentou minuta que não existe no processo. 78 terabytes sem minuta. Agora tá provado. Eu falei que tínhamos essa prova e agora mostramos. Está aí. Prova robusta de que ele foi preso sem ter viajado. Prova robusta de que foi processado por uma reunião que nunca esteve. Absurdo. Esse é o processo da trama golpista. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.